Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Cabeça aí. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está conosco, permaneça. Deus, Ele tem algo para a sua vida. Atos 15, 22 diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Glória a Deus. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Eu vou pular agora para o versículo 30. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Versículo 34, e aqui eu quero chamar sua atenção. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Repetiu o versículo 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra a qual Deus tem colocado em nosso coração para transmitirmos para você essa noite, texto bíblico encontrado em Atos capítulo 15, um texto conhecido, mas eu encontrei algo aqui e o Senhor falou comigo essa semana, e eu gostaria de compartilhar com você nesta live missionária. O objetivo desta palavra é trazer uma conscientização missionária para a sua vida. Temos como objetivo aqui, apresentamos a Deus em oração, e já estamos e continuamos pedindo a Ele, é que depois ou enquanto esta palavra for pregada, o Espírito de Deus, Ele possa colocar um desejo ardente no teu coração, que essa chama, a chama de missões, o amor pelas vidas, ela possa arder no teu coração. Você que me escuta esta noite, depois de ouvir esta palavra, a sua vida nunca mais ela será a mesma. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu falo isso com toda a certeza. Eu estou aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, e eu creio no Deus que eu sirvo, e eu acredito no poder desta palavra. Você que está me ouvindo esta noite, você será atraído para a obra missionária. Você que me escuta esta noite, você que talvez nem planejava nos acompanhar, ouvir esta live, participar desta live, mas foi o Espírito Santo de Deus. Talvez eu não lhe conheça, mas Ele te conhece, e Ele sabia que você precisava na noite deste dia ouvir esta palavra e ser atraído para a obra
obra missionária. Talvez você já é alguém que foi chamado por Deus para a obra missionária, mas talvez alguma circunstância se levantou e você decidiu parar. Talvez você decidiu dar um tempo, mas eu quero dizer para você esta noite: quem ama vidas não tem limites. E você que foi chamado por Deus para realizar a obra missionária, você não pode parar, você não pode estacionar, você não pode tirar férias, você não pode se ausentar. Você foi chamado por Ele, e esta noite eu peço ao meu amigo Espírito Santo que Ele possa te atrair novamente. O amor que você tem por as almas, que talvez estava adormecido, que talvez estava esquecido, bendito é o nome do Senhor, ele vai ser aceso novamente. O ardor, o calor do Espírito, o fogo do Espírito, a chama do Espírito, ela vai acender esta paixão por almas, e você vai voltar ativa. Você que soltou a ferramenta, você vai pegar a ferramenta esta noite. E você que saiu, se desviou, não sei, mas você vai voltar esta noite, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Meus irmãos, o versículo 22 ao versículo 34 do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, vai nos narrar a história em que o momento em que a igreja ela vai se reunir, em Jerusalém, em um concílio, em uma reunião, para tratar de um assunto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse assunto, você vai poder entender comigo, é que alguns irmãos da Judeia, louvado seja o nome do Senhor, eles, sem a permissão da igreja em Jerusalém, sem a permissão dos apóstolos, eles vão, louvado seja Deus, e vão perturbar com palavras os irmãos lá em Antioquia, os gentios, querendo dizer para eles que, para que eles pudessem ser aceitos por Deus, tentando dizer para eles que para que eles pudessem fazer parte da aliança com Deus, do povo de Deus, para que eles pudessem ser recebidos por Deus, aceitos por Deus, eles precisavam tornar-se judeus, ou seja, eles precisariam passar por todo o processo que os judeus tinham passado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este assunto, esta situação, diz a Bíblia Sagrada que vai gerar uma contenda, vai gerar uma discussão, porque a igreja em Antioquia, ela está sob os cuidados de Barnabé e de Paulo e de outros doutores e profetas que ali tinham chegado. Diz a Bíblia que Barnabé e Saulo, louvado seja o nome do Senhor, discutindo com aqueles que tinham levado esse falso ensino para os irmãos novos convertidos, gentios que tinham sido alcançados por Deus, louvado seja o nome do Senhor, trouxe aquela perturbação. Então achou por bem os irmãos da igreja de Antioquia enviar Saulo e Barnabé com alguns irmãos até Jerusalém para se reunir com a igreja que ali estava, que era os apóstolos. Louvado seja Deus. A igreja se reúne, os irmãos se reúnem, os irmãos decidem na orientação do Espírito, bendito é o nome do Senhor, e aquela decisão, louvado seja o nome do Senhor, a igreja vai achar por bem, glória a Deus, eles escreverem aquela decisão e enviar até a igreja em Antioquia da Síria, bendito é o nome do Senhor. E aquela decisão
a qual o Espírito Santo direcionou os apóstolos, direcionou a igreja para tomarem aquela decisão, bendito é o nome do Senhor, eles agora vão escolher 2 dentre os irmãos para serem os portadores daquela notícia, daquela carta, e eles vão escolher um homem chamado Judas, que também era conhecido como Barsabás, e também vão escolher Silas. Diz o versículo 22, que esses 2 eram 2 varões distintos entre os irmãos. Outra tradução vai dizer que eles eram líderes, eles eram homens respeitados no meio dos irmãos, bendito é o nome do Senhor. E esses 2 irmãos, Judas, Barsabás com Silas, eles vão agora acompanhar Barnabé e Saulo de Jerusalém até a cidade de Antioquia da Síria, transportando aquela carta com aquela notícia. Bendito é o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que eles vão, louvado seja o nome do Senhor, versículo 30, vão se despedir e vão partir para Antioquia, né? E eles vão ajuntar a multidão naquele lugar e vão entregar a carta, bendito é o nome do Senhor. Versículo 31 vai nos dizer que quando eles entregaram aquela carta e que alguém fez a leitura daquela carta, diz a Bíblia Sagrada que todo o povo se alegrou pela a exortação. Diz a Bíblia Sagrada que todo o povo se alegrou pela mensagem incentivadora daquela carta. Que mensagem era aquela? Que decisão os irmãos tinham tomado? O versículo 28 vai nos dizer que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, não vos impor encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ou seja, os irmãos tinham sido aceitos por Deus e pela igreja. Não era preciso os irmãos agora gentios, né, passar pela circuncisão. Bendito é o nome do Senhor. Não era preciso agora os irmãos primeiro se tornar um judeu, seguir o judaísmo. Não, eles agora pela fé em Cristo tinham sido aceitos por Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E essa notícia trouxe alegria para aquelas vidas a qual tinham sido alcançadas pela pregação do Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Até aqui nessa história, aonde nós se encontramos agora nesta mensagem, esta noite, já tinha acontecido a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Barnabé e Paulo já tinham realizado a primeira viagem missionária. Eles já tinham percorrido várias cidades, eles já tinham andado em vários locais. Em todos os lugares que eles andaram, eles pregaram as boas novas a respeito de Jesus Cristo, e muitas pessoas se converteram, muitos crentes muitas pessoas acreditaram naquela mensagem. Diz a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 11, versículo 19, que a igreja ela sofreu uma perseguição. Bendito é o nome do Senhor. E por causa daquela perseguição, os irmãos foram dispersos. Diz a Bíblia que os irmãos caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem. Mas diz a Bíblia Sagrada que eles anunciavam somente aos judeus, eles não anunciavam aos gentios. Mas diz a Bíblia Sagrada que no meio daqueles irmãos tinha alguns varões da cidade de Chipre e da cidade de Cirene, ao qual eles, entrando em Antioquia, eles começaram a falar de Jesus para os gregos, ou seja, para os gentios. Bendito é o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 11, versículo 21, que a mão do Senhor, oh glória, era sobre eles. Que diz a Bíblia Sagrada que a mão do Senhor era com eles, era sobre eles, e
grande número creu, bendito é o nome do Senhor, e se converteu ao Senhor. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que aquele acontecimento histórico, que agora os gentios que estavam em Antioquia tinham crido na mensagem do Evangelho, tinham crido na pregação da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos contar que esse acontecimento ele vai chegar aos apóstolos em Jerusalém. E quando os apóstolos ficam sabendo do que estava acontecendo naquela cidade de Antioquia, a Bíblia diz que ele vai enviar Barnabé, louvado seja o nome do Senhor. E Barnabé, ele vai chegar naquela cidade, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 23 de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, diz a Bíblia que quando Barnabé chega em Antioquia, Barnabé pode contemplar com os seus olhos que a notícia que tinha chegado em Jerusalém a respeito dos acontecimentos em Antioquia não eram conversas, era realidade, porque Barnabé contemplou com os seus olhos, diz a Bíblia, que ele contemplou, ele viu a graça de Deus, ele viu a graça de Deus, ou seja, ele viu um povo alcançado, um povo que não merecia, um povo que não tinha direito a nada. Ele viu Deus se manifestando, trazendo salvação a todos os homens. E diz a Bíblia Sagrada que quando Barnabé, ele vai perceber, ele vai ver a graça de Deus se manifestada, ele vai se alegrar. Ai, aleluia. Eu já quero abrir um parêntese esta noite e dizer para você que a nossa geração está faltando Barnabé no nosso meio. Está faltando Barnabé no nosso meio. Está faltando Barnabé no nosso meio. O que é isso, irmão? O que significa crente Barnabé? Crente Barnabé é aquele irmão que se alegra quando alguém aceita Jesus. Crente Barnabé é aquele que se alegra quando vê alguém sendo salvo pela glória de Deus. Crente Barnabé é aquele que exulta, glorifica a Deus, se alegra na presença de Deus quando um pecador se arrepende. Como está faltando Barnabé no nosso meio hoje em dia, no nosso meio, quando alguém que é drogado, que é prostituto, quando alguém que faz alguma coisa errada vem para uma igreja, ele é recebido com olhos trocados, ele é recebido com desconfiança. E quando ele aceita Jesus, logo as pessoas vão julgar e vão dizer que é só questão de tempo para ele voltar para onde ele tinha saído. Mas eu quero dizer para você esta noite que o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, assim como o Senhor foi com aqueles crentes que entraram em Antioquia e pregaram para aqueles gregos e aquela multidão se converteu. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, eu quero dizer que a mão do mesmo Deus está estendida sobre a igreja. E eu quero falar para você que me escuta esta noite: não pare de pregar, não deixe de anunciar Jesus, porque Deus vai continuar salvando, eu queira ou não, o homem aceitando ou não, Jesus vai continuar salvando-os para a glória de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Barnabé, ele se alegra. E ele vai, versículo 23 de Atos capítulo 11, ele se alegra e exorta, encoraja a todos com firmeza de coração, que eles permanecessem no Senhor. Aleluia. Oh, que biacefla e achandarada. Olha as características de um ganhador de alma. Olha as características de alguém que ama vidas. Ele é alguém que quando ele vê alguém aceitando a Jesus, ele se alegra. E ele encoraja aquela pessoa a permanecer nos caminhos do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você que me escuta esta noite. Não se esqueça que é uma live missionária.
Não se esqueça que o objetivo desta palavra aqui é me confrontar, te confrontar, para que eu e você possamos ter mais amor por as vidas, para que eu e você podemos se doar mais, para ganharmos mais almas para Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem se alegrado quando alguém posta que alguém aceitou Jesus? Ou será que você é daqueles que quando vê alguém postando que tantas vidas aceitaram Jesus, você logo comenta um comentário negativo, desconfiando da pessoa? Eu quero dizer para você que você precisa se converter. Quando você vê alguém postando que alguém aceitou Jesus, se você não se alegrar, ei meu querido, você precisa pedir perdão a Deus, misericórdia a Deus, e pedir que Ele coloque amor no teu coração pelas vidas. É tempo de eu e você amarmos as vidas. Jesus, Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Então se Jesus veio buscar e salvar os que se havia perdido, quem é eu, quem é você para não querermos amar os perdidos da nossa geração? Oh, aleluia! Mas Barnabé é alguém que encoraja. Irmãos, eu quero dizer para você que eu estou aqui com a minha família. Eu quero dizer para você que pela misericórdia de Deus, eu supervisiono uma congregação. Eu quero dizer para você que pela misericórdia de Deus, hoje eu estou bem com a vida transformada. Sabe por quê? Porque teve alguém que um dia me encorajou. Sabe por que eu estou aqui pregando para você, te encorajando? Sabe por que eu estou sendo usado por Deus na minha geração? Porque teve um dia alguém que me encorajou. Sabe por quê? Porque um dia teve alguém que acreditou em minha vida. Sabe por quê? Porque um dia alguém investiu na minha vida. Sabe por quê? Um dia alguém pegou na minha mão quando eu estava sujo, quando eu não tinha esperança, quando eu não tinha mais jeito, quando todo mundo me rejeitava, quando alguém olhava para mim e não via solução alguma. Mas teve alguém que um dia olhou para mim, chamado Bispo Ailton, Pastor Márcio e todos os irmãos aí da Casa de Recuperação Monte Sião, pedido ao nome do Senhor. Teve homens de Deus, teve mulheres de Deus que não desistiram da minha vida, que quando eu mais precisava, que quando as pessoas me apontavam, que quando suava o meu nome, as pessoas logo não acreditavam mais, mas alguém me incentivou, alguém me encorajou, alguém disse: se levanta e ande, porque Deus tem uma obra grande na tua vida. E olha eu aqui para a glória de Deus. Eu quero te chamar a tua atenção. Encoraje alguém a permanecer na fé, encoraje alguém a caminhar com Jesus. Não desista de alguém. Ame as vidas. Aleluia. Baixanarai. Oh, aleluia. Hoje é bom para mim, irmãos. A minha mãe está bem, o meu pai está bem, eu estou aqui com a minha família. Hoje é fácil para mim. Eu saio daqui, eu vou para minha casa, eu vou ter o que comer, eu vou ter onde dormir. Hoje é bom porque eu estou rodeado de pessoas que talvez hoje acreditem em mim, mas um dia ninguém acreditava. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele vai levantar Barnabés. Oh, Espírito Santo, eu quero dizer para você que Deus vai levantar Barnabé para pegar na tua mão e te encorajar. Oh, Rebiaceflaia Xandarai. Oh, Kibinerebiaçanda, Kibinerebiaxandarai. Eu quero dizer para você que você não desista. Fica na brecha, fica na posição. Não se entristeça se você tem sido rejeitado, se você tem sido abandonado, se alguém não foi na tua casa. Eu quero dizer para você, se alguém não foi, Deus está contigo. Mas não se preocupa que Deus vai despertar e vai levantar Barnabé, crente que encoraja pessoas a permanecer na fé. E diz a Bíblia que quando Barnabé chega naquela cidade de Antioquia, ele vai se alegrar, e ele vai encorajar, ele vai incentivar, ele vai exortar aqueles irmãos.
E sabe quem é que estava na companhia de Barnabé? Saulo. Saulo foi um dos que foi incentivado por Barnabé. Sabe com quem é que estava com Barnabé e com Saulo? Silas e Judas Barsabás. E você fica imaginando comigo esta noite, quando os irmãos, eles vão ler aquela carta, quando os irmãos vão passar, irmãos, tudo que tinham decidido, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, Silas com os olhos cheios de lágrimas. Eu fico imaginando Silas, irmãos, se acabando de chorar. Porque, irmãos, porque ele vai ver um povo chorando de alegria por ter sido aceito por Deus e por ter sido aceito pela igreja. Quando os irmãos vão fazer a leitura daquela carta, diz a Bíblia Sagrada que o povo vai se alegrar, vai se sentir encorajado, vai se sentir abraçado. Eu fico imaginando Silas sendo contagiado pelo amor às vidas. Eu fico imaginando Silas sem nenhuma palavra. Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava vendo o amor às almas perdidas. Aleluia. Hoje em dia a gente vê as pessoas brigando por tudo, mas a gente vê muito pouco amor pelas almas. Hoje em dia a gente vê alguém que já tentou algumas vezes permanecer e não conseguiu ainda. E a gente vê a maioria das pessoas julgando, criticando. A gente vê as pessoas não acreditando mais nas transformações. Eu quero dizer para você que Jesus ainda liberta. Eu quero dizer para vocês ainda que Jesus ainda transforma. Eu quero dizer para vocês que Jesus ainda muda caráter. Eu quero dizer para vocês que Jesus ainda arranca da lama. Eu quero dizer para vocês que Jesus ainda arranca do presídio. Eu quero dizer para vocês que Jesus ainda arranca do mundo do crime, da prostituição. Eu quero dizer para vocês que Jesus ainda muda crente, muda vida. Eu quero dizer para vocês ainda, vocês que me escutam, vocês que me assistem esta noite, trabalhando no teu coração, não se contenha em chorar, pode chorar. Deus está trabalhando na tua vida, sinta-se abraçado por Ele. Esta noite o Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar amor por almas no teu coração. E quando esta pandemia passar, eu já posso contemplar uma multidão de crentes nas ruas. O número de pessoas evangelizando vai aumentar. Pode anotar o que eu estou falando. O grupo de evangelismo, ele vai aumentar. As pessoas que vão se envolver na área missionária vai aumentar. Deus está colocando amor pelas vidas em coração esta noite. A igreja em Antioquia, ela é levantada, ela é fundada. Eu juntei aqui, mas eu vou dividir agora, separar para você me entender. Eu estava contando no início, quando a igreja em Jerusalém via Barnabé, ele chega lá, vê, se alegra, exorta os irmãos, encoraja. Diz a Bíblia que ele vai mandar buscar Saulo em Tarso, vai buscar na verdade Saulo. Porque Barnabé é alguém que acredita em quem muitas das vezes ninguém acredita. E diz a Bíblia que quando Saulo chega em Antioquia, diz a Bíblia que ele vai passar um ano, ele e Barnabé ensinando, discipulando aqueles irmãos. Diz a Bíblia Sagrada agora, irmãos, que eles vão ser usados, vai vir alguns profetas da Judéia, e um por nome Ágabo vai ser usado pelo Espírito, e vai falar da fome que ia acontecer. E Deus agora vai usar aquela igreja recém-nascida para alimentar, dar sustento.
algumas pessoas que estavam com necessidade, e Barnabé e Saulo vai ser enviado pela igreja de Antioquia para dar aquela assistência aos irmãos na Judéia, em Jerusalém. Diz a Bíblia que quando termina aquela missão eles voltam, e quando eles voltam, João Marcos vem com eles, e ali eles vão estar reunidos, Atos 13, naquela igreja, e o Espírito Santo vai falar, e vai dizer no versículo 2, ele jejuando e orando, disse o Espírito: apartai para mim Barnabé e a Saulo, para a obra a qual eu vos tenho chamado. Então a igreja de Antioquia vai ser a primeira igreja missionária. A igreja de Antioquia vai ser a primeira igreja a enviar missionários para a obra missionária. E a Bíblia Sagrada aqui diz que Barnabé e Saulo agora vão levar João Marcos na primeira viagem missionária. E eles vão ali, irmãos, passar em várias cidades, vão sofrer, vão padecer, mas vão pregar o evangelho. E passa algum tempo e eles retornam, chegam em Antioquia, Atos capítulo 14. E quando eles chegam em Antioquia, vai acontecer o que nós falamos no início. Vai ter aquela discussão sobre a questão da aceitação dos gentios. E os apóstolos Barnabé e Saulo agora vai para Jerusalém para resolver. A igreja se reúne, manda a carta por Silas e Judas, acompanhando Barnabé e a Saulo para Antioquia novamente. E quando eles chegam em Antioquia, que eles vão fazer a leitura, e aquele povo vai se alegrar. Aí Silas, agora do lado de Barnabé e Saulo, a Bíblia vai ser bem específica, irmãos, quando ela vai dizer que aqueles homens, Barnabé e Saulo, eles eram homens, irmãos, que davam a sua vida, eles expuseram a sua vida pelo nome do Senhor Jesus. Eles eram alguém, irmãos, que amava as almas. Eles eram alguém, irmãos, que dava a sua vida por amor às almas. E Silas vai ser contagiado por esse amor. Silas vai ver aqueles irmãos recém-convertidos se alegrando por ser aceito por Deus e pela igreja. E Silas vai ser contagiado por aquele amor. E é por isso, irmãos, que depois que eles vão lá incentivar os irmãos também, e chega o momento em que eles são, irmãos, liberados para voltar para Jerusalém. Só que o versículo 34 vai dizer que Silas, ele vai decidir, foi decisão dele não voltar para Jerusalém. A decisão de Silas foi permanecer na igreja missionária em Antioquia. E eu quero orar por você agora, que o Espírito Santo de Deus, ele possa te trazer esse amor por almas, e que essa decisão possa também acontecer na tua vida. Essa decisão de você querer ficar em Antioquia, essa decisão de você querer ficar em Antioquia, não é nenhuma cidade, não, é você ter esse amor pela obra missionária, é você ser atraído por Deus para realizar missões. Esse amor que Deus vai colocar no teu coração esta noite, para você aí arregaçar as mangas e ir em busca das almas perdidas. Ei, Silas, permaneça em Antioquia, queira ficar em Antioquia, ame almas, doe a sua vida para resgatar outras vidas. Aleluia. Tem quanto seria aí? Glória a Deus. Aleluia. Silas vai decidir permanecer ali. Foi decisão dele ficar ali. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: por que foi que Silas quis ficar ali? Porque Silas decidiu ficar ali. E a resposta que eu encontrei, que o Espírito Santo me deu, e que eu encontrei na palavra, foi o amor às vidas. Com certeza, ele foi contagiado, porque você está ao lado de Barnabé e Saulo. Você não tem como não ser contagiado por amor a almas. Se você andar com alguém que ama almas, você também vai amar almas. Se você andar com pessoas que só criticam, você também vai ser crítico. Se você andar perto de pessoas que só murmuram, você também vai ser murmurador. Então eu te convido, comece a andar perto de pessoas que amam as almas.
Comece a se envolver, a andar com pessoas que fazem a obra missionária. Eu quero te convidar, se aproxime de mim. Eu quero te convidar, se aproxime da Secretaria de Missões. Eu quero te convidar, chegue para o seu supervisor, para o seu pastor, e diga: meu pastor, eu quero ser ganhador de alma. Meu pastor, eu estou aqui disponível para realizar a obra missionária. Pastores serão surpreendidos, dirigentes serão surpreendidos, representantes de missões serão surpreendidos. Crentes procurarão pessoas que estão à frente do departamento de missões e estarão se oferecendo para se envolver na obra missionária, porque não vão resistir ao ardor, à chama que vai arder no teu coração por amor às almas. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração agora. Você vai ser alguém apaixonado por almas. Oh, aleluia! Você vai decidir, como Silas, permanecer em Antioquia. Antioquia era uma igreja missionária. Perceba que Silas, ele fazia parte da sede, Jerusalém. Perceba que Silas, ele era o líder da igreja, tinha posição, era respeitado pelos irmãos. Mas não tem como, meu querido, você ir para o campo missionário, você ir para a rua e você ser a mesma pessoa, ser o mesmo crente. Eu te convido, começa a ir para os evangelismos, começa a ir para as visitas, começa a ir para a rua, e eu quero te desafiar, se você vai ser o mesmo crente. Não, meu querido, tem muito crente carrancudo dentro da igreja, tem muito crente do nosso meio, irmão, que está expulsando as pessoas da igreja. Mas Deus vai trabalhar, Deus vai sacudir o negócio. Silas serão transformados, Silas serão mudados, pessoas serão trabalhadas. Você terá outra visão, você terá outra visão da obra missionária. Você não vai mais criticar o seu líder de missões da congregação, você não vai criticar o seu pastor, você não vai criticar o irmão que evangeliza. Você vai também querer estar no meio dele, nas ruas, pregando a palavra. Você que criticava quando a igreja ia para a rua, dizendo que não precisava, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, o Espírito Santo vai te moldar, e você vai estar conosco nas ruas. Eu já posso ver centenas de pessoas nas ruas, pregando a palavra. Pessoas serão despertadas. Pessoas que estavam acomodadas, pessoas que estavam só sentadas, como aqueles líderes religiosos, fariseus da época, que estavam sentados nas primeiras cadeiras, procurando encontrar um erro em Jesus, enquanto um paralítico estava lá fora, impossibilitado de chegar até Jesus. Mas Jesus vai despertar, assim como ele usou aqueles 4 homens para transportar aquele paralítico até Jesus. Você será despertado, e muitos paralíticos serão tragos diante de Jesus, e vidas serão salvas. Oh, aleluia! Sinta a presença de Deus agora na sua vida. Que o amor às almas possa habitar no teu coração. Que a paixão pelas almas possa arder no teu coração. Você que é da congregação da Vila São José, junte-se a nós, venha ombrear-se comigo. Você que é de outra congregação, junte-se aos seus líderes, junte-se a seus irmãos, e vamos ganhar almas para Jesus. Você que é de outra igreja, junte-se ao seu pastor, e vamos ganhar almas para Jesus. Em nome do Senhor Jesus, essa pandemia logo logo ela vai passar.
eu já posso contemplar esses últimos meses do ano sendo utilizado, a maior parte dos tempos, a igreja nas ruas pregando o evangelho, em nome do Senhor Jesus. Então Silas decidiu permanecer em Antioquia. Ele não quis mais voltar para Jerusalém, para a igreja sede em Jerusalém. Ele escolheu permanecer em Antioquia. E ele vai ser o companheiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Aleluia! Você será usado por Deus nesta terra. Talvez você era um crente normal como Silas. Talvez você era até alguém que tinha uma posição, mas era alguém tímido, alguém que não fazia muita coisa pelas almas. Mas eu quero dizer que assim como aconteceu na vida de Silas, Deus ele vai fazer na tua vida. Deus ele vai te pegar. Você vai deixar de ser crítico. Você vai deixar de ser murmurador. Você vai parar de falar mal do pastor, da liderança. E você vai ser daqueles irmãos que a partir das 9, 3, 7, não importa o horário, quando a igreja for para a rua, você vai estar lá, junto com a igreja, anunciando Jesus. Eu já posso contemplar vendo você conosco nas ruas da cidade do Aracati. Eu já quero me encontrar com você. Eu quero lhe fazer um pedido. Quando você se encontrar comigo ou com outros irmãos aí, quando passar isso e nós estivermos nas ruas evangelizando, você se lembrar, você possa testemunhar: irmão Leodivan estava ali ouvindo naquele dia, e eu era um crente cru, eu era um crente crítico, eu era alguém que não acreditava, eu era alguém que não fazia, mas Deus naquela noite tratou comigo, e agora eu não quero mais parar de ir para as ruas falar de Jesus. Você vai ser tratado por Deus. Deus vai te pegar e vai te transformar em um missionário. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome